Irmãos, Lucas 15 vai falar de 3 parábolas. De 3 o quê? Parábolas de Jesus, né? E essas parábolas, elas são conhecidas. E cada parábola, ela tem algo especial, uma lição especial para a gente. E eu quero que você preste atenção, mas você não fique com a pregação só aqui no culto. Eu quero que você leia em casa, para você entender, porque eu vou mostrar aqui algumas lições. Eu vou falar de algumas coisas aqui que vai chamar a tua atenção. E na leitura, em casa, ou no trabalho, ou naquele tempinho de almoço, você vai lembrar daquilo que Deus falou ao teu coração. Então Lucas 15, ele começa falando sobre 3 parábolas. Ele fala sobre 3 parábolas. Primeiro da ovelha perdida, segundo da dracma perdida, e terceiro do filho pródigo. E eu quero falar da parábola do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida, o pastor, ele vai atrás buscar aquela ovelha que se perdeu. A parábola da dracma perdida, a casa é varrida pela pessoa que perdeu até encontrar. E a pessoa que perdeu fez isso de maneira diligente, de maneira cuidadosa, para não se perder de vez aquela dracma. E a dracma, muitas pessoas não sabem o que é, né? Eu tenho com minha esposa um símbolo, né, do meu casamento, da minha aliança com ela, né? E esse símbolo é essa aliança aqui, ó. E a dracma era uma de 10 moedas que era pendurado no colar. E esse colar era a aliança que o noivo tinha com a noiva para o casamento. Então era um presente que se recebia do noivo, como é que eu falei? Essa dracma, mas como é que é o nome fica ao redor do pescoço? O colar, acabei de falar, né? Esse colar, ele tinha 10 moedinhas, 10 dracmas. Então essa mulher, ela perdeu uma dracma que era um símbolo dessa aliança que ela tinha com o noivo. Então ela procura de maneira diligente e acha. E o filho pródigo tem algumas lições. Até lá nos jovens, lá no retiro, eles fizeram algumas perguntas. A gente sentou lá num local bem gostoso e eles puderam perguntar. E eu perguntei para eles: o que chama a atenção de quem conhece essa parábola? 99% conhecia, do filho perdido, do filho pródigo. E eles fizeram algumas perguntas interessantes. Uma delas foi essa aqui, ó: por que o pai foi correndo atrás do filho? É uma pergunta válida, né? Outra pergunta que eles fizeram: por que o filho mais velho ficou com inveja, ficou com raiva? Por que o filho decidiu pegar herança e sair de casa? Então, dentro dessas perguntas, Deus elaborou, Deus me deu uma pregação, e eu fui pregando para eles. Porque tem coisas que muitas vezes a gente pratica que se assemelha a esse filho ingrato que pede a herança para o pai e vai embora. Mas antes eu quero fazer a leitura. Lucas 15, versículo 17, diz assim, ó. Lucas 15, 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Isso aqui é o filho quando ele já tinha saído de casa, né? Essa narrativa é do filho que pediu a herança para o pai. Veja bem que uma herança, ela só é dada com a morte dos pais, sim ou não? A herança só é dada quando a pessoa que é dona da herança morre, né? Então o fato do filho pedir aquela herança, ele já estava dando a mínima para o pai dele. Se o pai dele morresse, vivesse, era a mesma coisa. Começa aí a ingratidão. Só que chega um ponto, né, que ele sai com essa riqueza. A Bíblia diz que ele gasta com prostitutas, ele gasta nas baladas, na noite, ele sai pelo mundo afora, cheio de amigo, porque é assim. Toda pessoa que ela acha que ela vai ter liberdade no mundo, ela tem uma porção de amigos, mas pelo fato de ela ter dinheiro, porque quando esse dinheiro acaba, some tudo, desaparece tudo. Então esse jovem lá diante de uma situação terrível, ele cai em si, ele olha para dentro de si e ele fala isso aqui, ó. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi
para seu pai. Veja bem, esse rapaz, ele era um rapaz inteligente. Primeiro, eu quero mostrar para você por que ele era um rapaz muito inteligente. Primeiro, ele entendia de lei. Ele, para fazer esse pedido, ele entendia dos direitos que ele tinha. E outra coisa que chama a minha atenção é que Deus dá, o pai que representa Deus, dá liberdade para esse filho ir para o mundo. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Esse rapaz, ele era muito inteligente. Ele era para lá de inteligente. Ele sabia o direito que ele tinha com relação ao pai dele, a herança do pai dele. Mas esse filho não tinha uma coisa que muitos filhos de Deus não têm: sabedoria. A inteligência vem desse mundo, a sabedoria vem de Deus. A sabedoria faz a gente recuar diante de muitas coisas que parece bom, que parece bacana, que vai trazer muitos benefícios para a carne, mas todos nós que somos filhos de Deus sabem que vai ser destruição. Você quer ver que coisa triste? Esse rapaz inteligente que pede a herança, ele pede a herança com o pai vivo. Ele estava se lixando se o pai estava morto ou estava vivo, se ia morrer, porque ele pede herança e ele sai. E quando ele sai da presença do pai, ele sai para ficar na companhia de porcos. Ele sai da mesa, da presença do pai, para ir para a companhia de porcos. Lá na Santa Ceia, no Getsemane, quando Jesus, depois do Getsemane, que ele fez a oração para, antes de entrar no Getsemane, na última ceia, ele estava com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus fala algumas frases ali, e uma das frases que preocupou os discípulos foi: no meio de nós há um traidor. Todo mundo ficou se perguntando quem era esse traidor. E veja bem o que Jesus faz. Eles se perguntam. João pergunta para ele, porque Pedro fala: pergunta para o mestre quem é o traidor. E a Bíblia diz que ele aponta o traidor molhando um bocado de pão no vinho e entregando para Judas. E eu, estudando essa palavra, eu aprendi uma coisa muito maravilhosa. Deus, ele nos dá até o último segundo oportunidade de arrependimento. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que vieram hoje, que estão visitando hoje, ou que já estão na igreja há um tempão, que estão por um fio de abandonar o caminho do Senhor. Estão na beirinha, estão decididos, estão resolvidos. Só que Deus está te dando hoje uma grande oportunidade de arrependimento. Quando ele molha aquele bocado, ele dá para Judas. Sabe o que simboliza molhar o bocado e dar? O anfitrião da casa só fazia isso e entregava o pão molhado para quem era especial e amigo. A Bíblia diz que os discípulos não entenderam nada, nem João. Jesus não aponta o traidor. Ele disse para o traidor assim: ó, filho, eu sou teu amigo, dá a chance de se arrepender ainda. Filho, eu te amo. Você já viu a primeira fatia do bolo? Você já viu o aniversário que fala assim: eu estou dando a primeira fatia do bolo para alguém muito especial? Que eu acho isso errado, né? Tem tantas pessoas especiais, aí dá para um, o resto fica triste. Mas Jesus fez isso. Ele deu a parte mais especial para Judas se arrepender. Sabe quando é que o demônio entrou em Judas, irmãos? Escute esse pastor. Quando ele levantou da mesa, quando ele saiu da comunhão, quando ele saiu do meio do povo de Deus, quando ele levanta decidido, vira as costas e sai, a Bíblia diz que ali o demônio entrou. Quando Jesus aponta e fala para ele: amigo, eu te amo, uma parte importante daqui, ó, do pão e do vinho está nas tuas mãos, eu te amo, recua, volta atrás, não desvia, não sai do meio dos santos. Ele se levanta e sai. Quando ele se levanta e sai, o demônio entra. Ele vai lá, vende Jesus por algumas moedas de prata, leva os soldados no Getsemane, onde Jesus está orando,
E quando Jesus vê Judas, no último dos últimos segundos, Jesus ainda fala assim, ó: amigo, por que vieste? Ali Judas teve chance, antes de dar o beijo, de recuar e ir embora, e sair da presença de Jesus e não apontar quem era ele. Mas Judas foi até o final, desviou o seu coração, foi pego numa ingratidão. Judas comeu na mesa com Jesus, irmãos. Esse filho comeu na mesa do pai. Ele pede a herança do pai, vai gastar no mundo. Irmãos, o mundo oferece tudo o que a gente deseja para a carne, mas o preço custa caro. Quando o filho vai, que ele está lá apacentando porcos, e é tão miserável a situação dele, que ele olha para a lavagem do porco, ele quer comer aquela lavagem, que para o judeu aquilo era considerado imundo. O judeu, aquele rapaz era judeu, o pai dele judeu. O judeu considera quem cuida de porcos uma pessoa maldita. E aquele filho se arrepende e volta. Aí um dos jovens perguntou: por que o pai foi correndo ao encontro? Irmãos, escute isso aqui, para você entender se nós não servimos um Deus de amor e maravilhoso, que em toda oportunidade nos tenta atrair para a presença dele. Quando o pai sai correndo, ele sai por um motivo. Os que ficaram na casa não tolerariam a volta daquele filho ingrato. Ele seria apedrejado. Se aquele filho que saiu ingrato, que gastou a herança do pai na promiscuidade, voltasse para casa, o filho mais velho e os empregados iriam apedrejar ele. Quando o pai avista e corre, é o pai querendo preservar o filho da morte. Ei, Deus tem te livrado, não tem? Deus tem cuidado da tua vida, não tem? E Deus não tem feito isso muitas vezes sem a gente merecer? Deus não tem feito isso, meu irmão, sem a gente merecer. O que a gente merecia era pedrada, o que a gente merecia era escárnio, o que a gente merecia era vergonha. Mas a Bíblia diz que o pai vai ao encontro do filho para preservar do filho ser apedrejado. Deus tem um amor tão grande, irmãos, que Ele entrega o seu filho unigênito naquela cruz, para você ter vida hoje em Cristo, para você poder estar aqui hoje, muitas vezes como eu, carregado de pecados. Mas nós servimos um Deus que aceita o arrependimento. Quando esse arrependimento é sincero, quando esse arrependimento é carregado de lágrimas, quando esse arrependimento é acompanhado de choro, quando você olha para dentro de ti. Engraçado, a parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás. A parábola da dracma, quem perdeu procura até achar. Mas o pai não foi atrás do filho na promiscuidade. Sabe por quê, irmãos? Para que aquele filho fizesse um exame de consciência. Por isso que a Bíblia diz: aquele filho caindo em si. Hoje nós temos a oportunidade de fazer uma autoanálise, porque às vezes a gente carrega uma Bíblia, congrega, vem na igreja direitinho, mas o nosso coração está doido para dar um pinote lá para fora. O nosso coração está doido para pegar a herança e gastar tudo, curtir a vida. A palavra diz que mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. Mais vale um dia na presença de Jesus, na companhia de Jesus, do que a vida inteira no mundo. Deus está olhando para você, e muitas vezes a tua conduta te afastou muito do teu pai, ou talvez a tua conduta fez com que você nem comesse mais na mesa do pai. Você está lá gastando com o mundo, com orgias, pornografias, com coisas que destruíram a tua vida espiritual, destruíram a tua família, destruíram a tua comunhão com Deus. Eu pergunto, irmão, será que isso vale a pena? Não vale.
Não troque a presença do pai por nada. O pai vai ao encontro, abraça o filho, entra para dentro de casa com o filho, para ele não ser apedrejado, porque ali estava o ingrato, ninguém queria mais ele naquela casa, a não ser o pai. Quando o pai chega, o pai dá um grito: servos, traz a melhor roupa, traz o anel para colocar no dedo, traz a sandália, sinal de honra. O pai, pela sua misericórdia, não por merecimento, estava devolvendo a honra, a santidade e a autoridade daquele filho. A segunda ordem do pai, irmãos, aí aqui está algo tremendo. Ei, traz o boi cevado. Quem é da época ou quem já teve boi cevado? Quem sabe o que é boi cevado? É um boi que é engordado no coxo. Ele é tratado fechadinho para ficar bem gordo. E o mínimo que se ceva um boi é 1 ano. Olha só como o pai é maravilhoso. Aquele boi estava sendo engordado desde o dia que o filho saiu. Desde o primeiro dia que o filho rebelou. O filho botou o pé para fora de casa. O pai falou assim: ó, engorda um boi, porque daqui a pouco ele vai voltar. Daqui a pouco ela vai voltar. Eu imagino os funcionários dizendo assim: pai, Senhor, o que esse boi está fazendo aí? Nós vamos engordar para quê? Para Natal, para final de ano, para virada de ano na Impacts? Não, esse boi aí está sendo engordado para uma festa especial. Irmãos, eu creio que hoje essa festa será realizada. O dia que o filho botou o pé para fora, ei, minha irmã, o pai está te esperando e o boi já está cevado. A Bíblia não diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende? Sim ou não? A Bíblia não fala assim, ó, tem festa no céu quando a igreja está cheia. Tem festa no céu quando o dízimo é alto. Tem festa no céu quando sei lá o que. Não! Tem festa no céu quando um pecador faz uma autoanálise, um exame de consciência e diz assim: não, eu saí da igreja, eu saí da comunhão com os irmãos, eu estou errado, eu sou falho, eu sou um pecador, mas eu vou voltar para a casa do Pai. Na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem água, na casa do Pai tem comida, na casa do Pai tem fartura, na casa do Pai eu era protegido, na casa do Pai eu era guardado, e melhor de tudo, na casa do Pai eu era alguém, eu era filho e amado por Ele. O pai corre na estrada, pega o filho, preserva de levar pedrada. O pai honra o filho, veste nova, anel no dedo, autoridade, sandália nos pés, tirou a vergonha. Não deixa mais Satanás te escravizar, meu irmão e minha irmã, nessa desgraça de vida fora da igreja, fora da presença do Pai. Irmãos, nós estamos hoje aqui, ó, e existe uma mesa espiritual, um banquete espiritual. Irmãos, eu estou me deliciando com esse maná de Deus aqui, ó. Aí aquele filho volta arrependido. Caminho da santidade, o primeiro passo é arrependimento. E arrependimento não é sorriso, irmão, é lágrima, é vergonha, é cinzas, é roupa rasgada, é humilhação. Ele volta para casa, só que ele encontra em casa um irmão aborrecido, irado. Aí na festa o irmão não está, na virada de ano o irmão não está, no boi cevado o irmão não está. Aí o pai diz: olha lá, chama ele. Onde é que está ele? Está trabalhando, está na igreja, está instalando ar-condicionado, está cuidando do estacionamento, está cuidando das crianças da igrejinha. Mas vai lá, chama ele, é festa, não é hora de trabalhar, é hora de festa.
Nós estamos aqui numa festa, um banquete. Aí aquele filho falou assim, ó, o que é essa festança toda aí? Isso é o teu irmão que voltou, aquele vagabundo, aquele pilantra, aquele safado? Se eu não vou. Aí veio o próprio pai. Porque às vezes a gente está em casa, irmão, a gente é da casa, mas a gente não tem mais alegria quando entra uma prostituta, um drogado, um homossexual para mudar de vida, para nascer de novo, uma lésbica. A gente não fica alegre. A gente se comporta igual esse filho que imita fariseu, comportamento religioso. Eu estou na casa um tempão, esse pilantra vendeu tudo, ele foi embora, se eu não vou me alegrar. Esse teu filho, quando ele fala esse teu filho, o pai para a conversa dizendo, não, ele é teu irmão. Ele vai falar alguma coisa? Não, ele é teu irmão. Vai falar outra coisa? Não, ele é teu irmão. Ele é teu irmão. É filho do mesmo pai. É filho do mesmo pai. Aí ele fala assim, eu estive o tempo todo contigo, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Às vezes a gente quer servir a Deus por merecimento. Eu fiz isso, eu quero aquilo, eu fiz isso, eu quero aquilo outro, né? Não é assim? Às vezes a gente não está muito crentão, dizendo assim, Senhor, eu fiz tudo direitinho, cadê minha recompensa? Ei, irmão, a recompensa já foi dada há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário. Ali está a nossa recompensa. Ainda que a gente não receba nada desse mundo, a recompensa maior já foi dada. E aquele filho reclama, ele fala assim, filho, se alegra, ele estava morto e reviveu, perdido e foi achado, se alegra com a gente. Aí ele fala assim, ó, eu tive a vida inteira na casa, o Senhor nunca me deu nada. Ele fala assim, ei filho, para aquele filho que foi perdido, que saiu pródigo, ele deu uma parte da herança, a parte que era dele. Mas quando ele vai falar com o filho que está na casa, que é fiel, ele diz assim, ó, tudo que eu tenho é teu. Você serve ao Senhor? Está anos na igreja? Você quer ver como Deus te deu tudo? Jesus. Com todo respeito, eu posso fazer uma analogia aqui bem grosseira? Posso ou não posso? Eu sendo Deus, olhando para mim mesmo, não para vocês, para mim mesmo. O quê? Meu filho para morrer por aquele caco ali? Não, manda um anjo, manda Miguel, manda um querubim, manda um serafim. Não. O filho falou, pai, eu vou em resgate. Eu vou em resgate por esse povo que não merece. Eu vou em resgate por esse povo que blasfema. Eu vou em resgate por esse povo que muitas vezes mesmo eu dando a minha vida, sai da minha presença. Eu vou em resgate, eu vou morrer por eles, eu vou pagar o preço por eles, irmãos. Aquela cruz era para nós, aqueles escravos era para nós, aquele açoite era para nós, mas quando ele fala, está consumado, ei meu irmão, a nossa dívida foi paga, por causa de um Deus de misericórdia que nos ama. Como é que a gente vai sair da presença de um pai amoroso como esse, lá no mundo cristão? Quem é que dá a vida por ti? Lá naquele mundo da qual você escolheu, quem é que dá a vida por ti? Quem é que pagaria uma dívida espiritual impagável? Eu vou dizer o nome dele, está aqui ó, Yeshua. Isso aqui é o nome dele em hebraico, Jesus Cristo, um ungido, Filho do Deus vivo, Senhor da nossa existência. Esse pai demonstra o amor, desde o momento que o filho saiu de casa, colocando o boi para engordar, sabendo que o filho ia voltar para casa. Irmãos, se eu tivesse o livro da vida na mão,
para colocar ou tirar o nome de alguém, talvez eu não colocaria nem o meu. Eu não escreveria nem o meu. Mas cada vez que eu me dobro diante da santidade e da glória de um Deus maravilhoso, de um Pai que me ama, eu sinto a mão dele maravilhosa confortando a minha vida. Eu sinto o seu sangue cobrindo a multidão de pecados. Ei, este sangue é vivo, este sangue não ficou no túmulo, ele ainda tem autoridade para purificar pecados e salvar a tua vida. Mas se entregue para ele hoje. Volta, filho, volta, filha. Hoje, você está comendo lavagem e nem percebeu? Você está na companhia de porco e nem percebeu? Você está comendo lixo e nem percebeu? Mas eu tenho certeza, irmãos, que a obra que eu não posso fazer, o Espírito Santo está fazendo aí dentro, ó, desse coração aí, ó. Porque o Pai tem desejo de ver aquele lugar que está vazio, ocupado de novo. A gente, quando vê um filho adulto casando, aquele lugarzinho na casa fica vazio, mas por uma coisa boa, por algo que é de Deus. Mas já pensou para um pai olhar para a mesa, a cadeira está vazia, e o filho foi para a promiscuidade, o filho escolheu o pecado, o filho escolheu a companhia de porcos, o filho escolheu o mundo? Não, filho, esse lugar não é para você. Lá você é um número, lá você é um nada, lá você é um lixo, lá você é um desprezo. Lá eles querem que a tua alma vá para o inferno. Na presença de Deus não, você ainda é filho e nada muda isso. Nada muda o amor que Deus tem. Meu Deus, alguém está acreditando nisso? Nada muda o amor que Deus tem pela tua vida. Nada muda. Alegrem-se comigo, pois encontrei o que estava perdido, foi achado. Deus te enviou aqui, te trouxe aqui, te moveu a estar aqui, querido. Pelo amor de Deus, escuta esse homem, ele te ama. Nós vimos lá no retiro os jovens prostrados, testemunhos de jovens que foram batizados em línguas estranhas, falaram em mistério. Jovens que nasceram de novo. O fruto do Espírito que aconteceu lá vai se evidenciar na tua casa, mãe, na tua casa, pai. E sabe por que isso aconteceu? Não é porque o teu filhinho é bonzinho, não. Mas ele é bom. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele olha para a gente, irmãos, quando a gente está prostrado. Satanás vê como um inimigo, Satanás vê como um adversário. Ele quer toda a chance do mundo para pisar na cabeça daquele que está prostrado. Ei, mas aquele que está prostrado aos pés de Jesus está no lugar mais elevado que poderia estar. Está no lugar mais alto que poderia estar. Maria, quando está aos pés de Jesus, e já vou para o final, a Bíblia diz, ela estava aos pés de Jesus. Esse é o lugar que eu quero estar, irmãos. Ela estava aos pés de Jesus, e quando alguém falou mal dela, murmurou dela, ou achou que aquela atitude dela não era louvável, Jesus fala: ei, ela escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Escolha hoje a melhor parte. Filho, filha, hoje
Sabe qual é o lugar sublime que está esperando você? Os pés do Mestre. Esse é o lugar que você saiu, que o Pai está esperando de volta. Os pés do Mestre. É para esse lugar que Satanás não quer que você volte. É essa comunhão e esse amor que Satanás não quer que você prove. Mas você conhece esse amor. Você sabe quem é esse amor. O nome dele é Jesus. Se coloque de pé, por favor. Eu sei que o Espírito Santo falou comigo, falou com os jovens naquele retiro. Eu posso pedir para você vir aqui na frente. Você pode se arrebentar aqui, ó. Mas se você não resolver que nem esse filho que estava perdido e foi achado, não adianta de nada. Eu quero que aí aonde você está, o Pai te chamou hoje aqui para você fazer um exame de consciência. Você sabe que os teus caminhos estão errados. Você sabe que a tua conduta não está certa. Você sabe que está em pecado. Você não tem mais alegria. Você acha que tem alegria. Talvez você tenha a emoção em alguns louvores, se emocione em alguma pregação. Isso não basta, filha. Você tem que derramar o teu pranto e o teu choro aos pés de Jesus. Vai falando com Ele, vai.